Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Na aula de hoje você vai aprender a cortar e costurar essa blusa que é bem fresquinha e muito fácil de fazer. Quero te pedir que ajude o canal a crescer, curta e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais ou deixe algum comentário. Você pode também participar do Clube de Canais, sendo membro, basta clicar no botão Seja Membro logo abaixo do vídeo. Você pode também fazer qualquer doação e o link se encontra na descrição. Quero te pedir que fique comigo até o final do vídeo, porque tem uma dica bem legal no final. Tá bom? Vamos para a aula de hoje? Eu ganhei alguns pedaços desse tecido, ele é um crepe, só que ele veio cheio de manchinhas e alguns furinhos. Então, para eu cortar essa peça, eu vou ter que ter um cuidado dobrado para não correr o risco de estragar a peça. Bom, ele está aberto, com o direito voltado para cima, e a minha auréola está nesse sentido aqui, ó. E agora eu vou jogar a ponta do tecido para lá, como se fosse um lenço. Assim, ó. Depois eu posiciono direitinho ali. Mas eu tenho que medir dessa ponta aqui até aqui rente à dobra. E o mesmo valor tem que dar dessa ponta até aqui rente à dobra. A minha auréola ficou aqui, ó, nesse sentido. Quando eu joguei ela pra lá, a auréola ficou assim. Eu já posicionei o molde para cortar. E onde eu coloquei a fita métrica é a posição que está a auréola, porque eu dobrei ele daqui para lá, como eu havia explicado. Quando eu coloco o molde com o centro dele encostado aqui na dobra, o risco que eu havia feito aqui para marcar o sentido enviesado fica na mesma paralela da auréola, ó. Isso faz com que a peça ganhe uma fluidez, porque a maior parte da peça está no sentido enviesado. E aí, quando eu visto a peça, ela fica mais maleável no corpo, vamos dizer assim. E aí, dessa forma que posiciona o molde no sentido enviesado. No meu caso aqui, eu não coloquei margem de costura, então eu tenho que colocar a margem em toda a volta aqui para cortar. Esse molde aqui é costas e eu já cortei a parte da frente. Eu não estou mostrando um por um porque é tudo igual, tanto o jeito de posicionar o tecido quanto o jeito de posicionar o molde. Eu posicionei novamente aqui o tecido para cortar a parte de dentro, porque a parte de dentro é um pouco maior do que a de fora. E aí, para não fazer dois moldes, eu fiz um molde só e aí eu tenho que acrescentar aqui no tecido o tanto que eu quero de aumento. Eu coloquei aqui 6 centímetros e vou cortar aqui, ó. Na verdade, aqui tá com 7 porque já tá incluso a margem de costura. Então, eu vou cortar aqui e o restante é tudo igual. Só o aumento é só feito aqui embaixo na barra. Eu já preparei as duas peças para costurar, uma tá aqui e a outra está ali. E eu vou fazer aqui a costura francesa. Eu já posicionei aqui avesso com avesso para costurar nas laterais. Se você tiver dúvida sobre costura francesa, eu tenho um vídeo bem detalhado, vou deixar aqui em cima para você assistir. Aqui eu vou unir as peças separadamente, então eu tenho frente e costas da blusa interna e frente e costas da blusa de fora. Vou costurar pelas laterais todas as duas. Depois é que eu vou unir. E esse tecido foi cortado no viés, então o ideal é você cortar e costurar logo em seguida. Ou cortar e deixar bem quietinho no lugar, não ficar manipulando, porque se você manipular muito, o viés ele vai cedendo e o tecido dá diferença de um para o outro. Então agora eu vou costurar aqui nas laterais, fazendo aqui a costura francesa.
Depois de cortar a beiradinha do tecido, aí eu viro a peça pro outro lado. E se seu tecido vincar, você passa abrindo aqui a costura pelo lado direito. E aí alfineta prendendo as duas partes aqui, ó, de jeito que essa costura aqui fica bem certinha assim, ó. Como o meu aqui não vinca, o que que eu tive que fazer? Eu juntei a margem, a pequena margem de costura que tá do outro lado, e aí fui alfinetando assim, ó. Aí depois eu coloquei alfinetes na lateral, igual eu fiz no início da montagem da peça. Tirei os alfinetinhos que estavam aqui e coloquei eles assim, ó. Que aí o tecido fica seguro. E aí eu risquei aqui a largura que eu deixei previsto na modelagem para costurar a costura francesa. Então agora eu vou passar a costura aqui, ó, em todas as laterais. Depois de costurar as laterais, agora eu vou casar os decotes e as cavas. E aqui eu vou te dar uma dica para você nunca mais errar quando você tiver que casar duas partes e tá na dúvida se tá na posição correta. O segredo é você simular uma costura. Então, no meu caso aqui, eu coloquei uma peça dentro da outra e no meu caso a parte de fora é menor do que a parte de dentro. Eu vou considerar que a parte de dentro aqui é um forro. Então, eu posicionei o forro dentro da peça, já na posição como se ela já fosse ser usada. Ou seja, aqui já tá tudo certinho. As costuras estão na posição certa, porque aqui eu teria como colocar as costuras do forro para fora, para não ficar nenhuma margem de costura me encostando no corpo. Só que aqui o tecido é fininho, então eu não quero fazer dessa forma, já posicionei ali a costura para dentro mesmo. Então, eu coloco tudo na posição certinha, como se eu fosse vestir. E aí, também eu tenho que tomar o cuidado de colocar frente com frente e costa com costas. E agora, eu tenho que fazer aqui no decote uma simulação de costura para eu saber se eu estou na posição certa. Então, eu pego aqui o decote, viro a beiradinha dele para dentro. Eu tô aqui com 2 decotes na parte da frente. Então, vira a beiradinha para dentro. E aqui eu não me preocupo se tá certinho, não. É só para saber se a posição tá certa. Faço isso na parte de trás também, ó. Tem 2 beiradas viradas para dentro. E aí eu coloco o alfinete. Se eu tivesse terminado a costura, o decote ficaria com a costura assim, ó. Lógico que aqui tá só uma simulação, né? Mas terminaria dessa forma. Então, eu tô aqui simulando uma costura. Agora, eu vou pegar a peça e virar pelo lado avesso. E aí, eu termino de casar aqui, ó, os 2 decotes. Coloco um alfinetinho aqui para segurar, para ter certeza que não vai soltar. E aí venho e tiro o alfinete que eu tinha colocado primeiro. Fazendo assim, eu já tenho a peça na posição certinha para costurar. Aí é só alfinetar frente com frente, costa com costa, cava com cava. Só terminar de alfinetar que já estou na posição certinha de costurar.
Depois de costurar as cavas e os decotes, eu dei piques nas partes mais arredondadas. Para isso é só dobrar aqui o tecido, cortar na diagonal sem pegar na costura. Se você quiser também, você pode passar um ponto de franzir nas cavas e nos decotes antes de costurar as partes. O meu aqui eu não fiz, porque o meu dificilmente dá papo, e além disso foi corrigido na modelagem. Mesmo assim, para quem tem esse tipo de problema, pode passar esse ponto de franzir e aí espalhar bem o franzido sem deixar dar preguinhas. Aqui no local onde eu vou colocar a alcinha, eu passei a costura para não ter que parar aqui a costura, mas depois eu vim aqui e desmanchei os pontinhos para depois introduzir a alcinha aqui. Eu abri a peça dessa maneira, então aqui ó, é a cava. E eu deixei a parte costurada aqui, ó, com a margem para dentro. E agora eu vou rebater essa costura. Vou pegar a margem que tá aqui dentro e jogar para a parte que vai ficar para dentro da peça. Que no caso, se você estivesse fazendo uma peça forrada, isso aqui seria o forro. Vou jogar essa margem para cá e vou passar uma costura aqui, ó. A gente chama essa costura de segurança, para na hora que você vestir a peça, a parte de fora não ficar querendo voltar assim, ó, para fora e aparecendo. Essa costura faz com que o tecido fique seguro ali. Bom, eu vou fazer isso em toda a cava e decote, menos próximo às partes onde vai receber a alcinha, para não atrapalhar na hora de colocar a alcinha. Então, eu vou até onde que der, sem pegar no tecido de baixo. Eu vou fazer assim, ó. E aí eu jogo a margem para lá e passo a costura aqui na beiradinha. Eu cortei 2 tirinhas para fazer a alça e eu passei uma costura nela da seguinte forma, ó, dobrei ela aqui e passei uma costura assim, ó, com a largura de um pé de máquina. Depois que eu passei a costura, passei até 2 costuras para reforçar. Depois que eu fiz isso, eu cortei o excesso da margem de costura aqui e aí ficou dessa forma, ó. Agora é só revirar para o outro lado. Depois de revirada, as alcinhas ficaram assim. E eu já introduzi elas aqui, ó, na parte das costas. E pelo avesso eu passei uma costura aqui bem reforçada aqui, ó, nas 2 alças. E agora eu vou prender aqui na frente, ó. Aí eu vou medir o tanto que eu deixei lá na modelagem. Ou eu posso colocar no corpo e medir. E aí vou introduzir aqui dentro, ó, do espaço onde eu deixei na frente, vou virar pelo avesso e passar uma costura também. Eu já costurei as alcinhas dos 2 lados e lembra que eu falo sempre que a gente deve anotar no molde todas as informações para não esquecer? Eu acabei esquecendo, porque eu fiz o molde em tamanho miniatura e quando eu fui fazer o meu no tamanho real, eu acabei esquecendo um detalhe que eu falo no vídeo lá da modelagem. Eu esqueci de fazer a abertura aqui, ó, nas costas para passar a cabeça. E aí, o que eu fiz? Eu fui e aumentei aqui as alcinhas, olha. Eu não quis desmanchar, porque já estava tudo terminadinho, quando eu lembrei que faltava essa abertura aqui. Então, eu aumentei aqui as alcinhas, 1,5 centímetros foi suficiente para passar a cabeça, porque esse decote está bem alto. Então, você tem algumas opções aqui. Ou você faz o decote um pouquinho mais baixo, para fazer igual esse modelo aqui, sem abertura. Ou você aumenta um pouquinho aqui nas alças, mas não pode ser muito, porque senão a cava fica grande. Ou você faz a abertura que eu falei lá no vídeo da modelagem, porque eu acabei esquecendo mesmo, então não quis desmanchar, já estava tudo prontinho. Então depois que eu coloquei as alcinhas, eu passei um ponto aqui, ó, de pesponto que a gente fala, bem na beiradinha, para segurar o tecido no lugar. Eu já comecei aqui o processo de fazer a bainha lenço, então eu virei o tecido para dentro, costurei bem na beiradinha, costurei na barra da peça, né? E aí depois eu vou tirar esse excesso de tecido que tá aqui. Então, quanto mais próximo à beiradinha que você fizer a costura, mais estreitinha vai ficar a sua bainha. Então, eu tô terminando de fazer aqui, ó. É só virar o tecido pra dentro, a beiradinha, pra dentro e passar uma costura bem estreitinha aqui, ó. Aí depois corta o excesso e vira novamente pra costurar e terminar a bainha.
Depois de terminado, a bainha lenço fica dessa forma. A primeira costura que foi feita é ela que define a largura da bainha. Então, quanto mais pertinho da beirada você fizer, mais estreitinha vai sair a sua bainha. Depois de finalizar a bainha, a blusinha já está pronta. Mas antes de finalizar essa aula, eu gostaria de dar uma dica bem legal. Você sabe que depois que a gente tem filho, que a gente fica mais velho, a tendência do seio é ficar flácido. Consequentemente, é difícil vestir uma peça como essa sem usar o sutiã. E por ser alcinha, se você usar o sutiã, ele fica aparecendo. Eu não gosto. Então, eu vi no canal, se eu não me engano, Brincando de Modinha é o nome do canal. Eu vi lá uma dica e eu adaptei aqui para minha blusinha. Bom, você vai fazer a sua blusinha e aí você vai fazer 2 tirinhas igual essa que foi feita na alça. Tem que ser estreitinha igual a da alça, senão fica diferente, né? E aí você vai pegar o seu sutiã. Eu fiz um sutiã que tem a alça removível, mas eu fiz nesse aqui também, deu certo. Então você vai amarrar uma ponta aqui próxima à alça, amarra aqui bem, aí você tem que amarrar bem apertado para não cair, né? Para não correr o risco de ficar com o sutiã descendo. Aí amarra aqui bem amarrado, coloca a alcinha, essa beiradinha para dentro aqui, igual no meu caso a blusa é um pouco transparente, ficou aparecendo, então tem que colocar para dentro. Aí você amarra ali bem amarrado, amarra nas costas primeiro, e aí no caso dessa peça eu fiz cruzado. Eu cruzei nas costas e depois eu coloquei aqui dentro da alcinha. Coloquei aqui dentro e amarrei bem apertado. Aí, essa alça aqui vai ficar aparecendo, mas ela vai ficar aparecendo junto com a outra alça. Então, vai parecer que é da própria peça mesmo. E aí você tem que fazer bem reforçado para não correr o risco de cair, né? Tanto na hora de costurar a peça aqui, eu passei 2 costurinhas e passei um zigue-zague também para reforçar, para depois virar a alcinha. E também na hora de amarrar aqui, eu amarro bem apertado, né? Se você tiver dificuldade, pede alguém para te ajudar a amarrar. E aí ficou bem legal, fica bem disfarçado na peça e resolve o problema de não usar o sutiã. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e também das dicas. Eu vou ficando por aqui, mas assista os 2 vídeos que ficam aí na tela. Eu vou deixar um versículo para você meditar. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau!